Então, na conferência que eu fiz ali, eu explicava assim, que a linguagem dos debates públicos, em questões políticas, morais, religiosas, etc., geralmente se trava usando figuras de linguagem, principalmente metonímia, quando você toma a parte pelo todo, o instrumento pelo agente, etc. E que, em geral, esses termos eles não correspondem a nada de real no mundo. Quer dizer, você precisa escavar a linguagem do debate público para você saber qual é a questão que realmente está em jogo. Normalmente, numa sociedade civilizada, você tem várias pessoas empenhadas em fazer esse tipo de análise, de modo a reduzir os debates públicos aos seus termos reais. Não é que se tem de haver oposições, que haja em torno de dificuldades reais, ou de oposições reais. E não, vamos dizer, de meros símbolos, que uma vez soltos no ar provocam emoções nas pessoas e despertam, então, reações contra ou a favor de coisas que não existem absolutamente. Tá certo? Então, a linguagem da propaganda, da ideologia, etc., é sempre assim. Ela é toda feita de metonímias. Tá certo? E no Brasil de hoje, todo mundo, eu assinalava ali, está raciocinando e falando de uma maneira ferozmente metonímica. Então isso quer dizer que você nunca sabe quais são os problemas reais que estão sendo discutidos. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter uma ideia de uma proposta política que você a apresenta nos termos que lhe parecem, vamos dizer, realçar as qualidades dessa ideia, tá certo? E o que você espera dela. Isso não quer dizer que você tenha realmente examinado esta ideia para ver a que ela pode corresponder na realidade dos fatos, ou seja, qual é a substância, por assim dizer, material da ideia. Você ressalta as qualidades que você lhe atribui, mas note bem, entre a qualidade que uma coisa tem de ser boa, de ser má, de ser maravilhosa, etc., e a substância, isso é o que ela realmente é, existe uma distância enorme. Quer dizer, a primeira distinção que Aristóteles faz nas categorias justamente entre o que é a substância e o que é a qualidade. Tá certo? Então, por exemplo, você pode achar que o socialismo é maravilhoso ou que o socialismo é monstruoso, mas isso não lhe diz o que é substantivamente o socialismo. Note bem, e o que é o socialismo não pode ser apreendido pelo simples conteúdo da proposta, quer dizer, como o autor da proposta a apresenta. Tá certo? Porque quando ele apresenta, vai vir sempre na linguagem das qualidades e das expectativas e das esperanças, etc. Tá certo? Quem examinasse a substância do conceito de socialismo em 1848, quando Karl Marx soltou o Manifesto Comunista, se alguém tivesse examinado isto com seriedade, chegaria à seguinte conclusão. O que é o socialismo em substância? Socialismo é a unificação de poder econômico e poder político. Ou seja, todo o poder econômico vai para quem detém o poder político. Com a promessa, é claro, de que depois ele vai repartir tudo. Mas, de qualquer modo, os detentores do poder político se tornam instantaneamente também os detentores do poder econômico. Ora, vocês devem se lembrar que em 64, quando houve o golpe militar, teve um monte de comunista que saiu correndo, pedia ajuda para amigo rico para ele ir embora para a Europa. Isso quer dizer que você tinha um hiato, uma separação entre o poder político e o poder econômico. Tá certo? Quando, ao contrário, você tem um problema com o sujeito rico, você pode recorrer às autoridades, aos detentores do poder político, tá certo? E, portanto, aos controladores do aparato jurídico, policial, etc., para que o protejam contra essa pessoa. No socialismo está eliminado. O poder econômico está todinho na mão das mesmas pessoas que detêm o poder político. Portanto, a possibilidade de que isso evolua no sentido da democracia ou da liberdade é nula. Isso é impossível. Então, quem quer... Acontece o seguinte, que o Manifesto Comunista, quando foi lançado, não atraiu a atenção de intelectuais. Atraiu a atenção só de militantes. Então, você não vai ver professores de filosofia na época examinando isso. Começaram a examinar 70 anos depois. Tá certo? Mas se algum intelectual realmente qualificado tivesse examinado o Manifesto Comunista, ele diria imediatamente isso. Olha, isso que você está propondo, dizer que o socialismo vai trazer mais liberdade, isso é materialmente impossível. Porque você está eliminando a pouca margem de manobra que um cidadão que não tem nem poder econômico, nem poder político, pode dispor, né, jogando um contra o outro ou pedindo a um proteção contra o outro. Isso estará eliminado e você terá inventado a ditadura mais perfeita de todos os tempos. E uma vez constituída, esta ditadura não poderá ser desmantelada. Por quê? Se você disser, não, mas nós fazemos socialismo, daí nós vamos dividir o poder político entre as pessoas. Não pode haver político sem poder econômico que o sustente. Como o poder econômico já está na mão dos detentores do poder, então acabou, não tem para onde correr e não tem como desmontar o sistema. Isso é exatamente o que assinalou o Martin Melia naquele livro A Tragédia Soviética, onde ele viu que as tentativas de reforma do regime soviético iriam fracassar necessariamente, porque o regime era irreformável. Ou ele desmantela, ou ele fica como está. Então quer dizer que o socialismo é essencialmente ditadura. O socialismo sob qualquer das suas formas.
seja o socialismo internacional dos marxistas, seja o socialismo nacional dos nazifascistas e assim por diante. Então, ninguém examinou e a discussão sobre o socialismo continuou na base de figuras de linguagem, sem que ninguém prestasse atenção na substância do que estava sendo ali proposto.